Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos nossos irmãs e irmãos que estão nessa noite, aqui adorando o nome do Senhor Jesus. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e realizado nas nossas vidas. Nós temos a oportunidade nessa noite de adorar, de exaltar e de engrandecer o nome de Jesus. Vamos cantar um corinho, meus queridos? Puxa um corinho. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 2, versículo de número 10. Miqueias, capítulo de número 2, versículo 10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Miqueias 2:10. Diz-nos assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, destrói grandemente. Amém? Os irmãos podem se assentar, adorando o nome do Senhor. Meus queridos, Deus tinha ameaças contra Judá e Israel, por causa das injustiças sociais, por causa da rebelião contra o próprio Deus. E Deus usa o profeta Miqueias para trazer uma palavra de advertência para a nação, porque o povo estava despreocupado, distanciado do propósito que Deus tinha para o reino de Israel e de Judá. Então Deus chama o profeta Miqueias e ele traz uma palavra de advertência, ou seja, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Ou seja, o povo estava acomodado, o povo estava tranquilo, o povo não pensava no perigo do juízo de Deus que estava para acontecer. O povo estava tranquilo, cada um cuidando dos seus próprios negócios, cada um fazendo o que achava que deveria fazer, e esquecendo que Deus poderia a qualquer momento trazer juízo para a nação. Então Deus diz: levantai-vos. Ou seja, se Deus estava pedindo a nação para levantar, é porque a nação estava de uma forma que não agradava a Deus. A nação estava de uma forma que ela não estava obedecendo a Deus. Quando fala levantar,
Não é porque eles estavam dormindo, não é porque eles estavam assentados, não. É a maneira que eles estavam levando as coisas, ou seja, vocês levanta, muda, toma uma posição, toma uma direção. Era isso que Deus estava trazendo para a nação de Israel. E Deus falando para eles mudar de posição, levantar, e não ficou só no levantar. Deus diz, levantai e andai, porque não será aqui o descanso de vocês. Deus estava dizendo para eles que era para eles agir imediatamente, porque eles estavam achando que iriam viver uma vida de descanso, uma vida de paz naquele lugar. Mas Deus diz, não será aqui o descanso de vocês. Então levanta e anda, acelera, vai, porque não será aqui o descanso de vocês. Trazendo esta palavra para os nossos dias, meus queridos, aplicando ela para a nossa vida atual que nós estamos vivendo, Deus está dizendo também para a igreja brasileira, para a igreja em toda parte do globo terrestre, aonde se confessa Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. É tempo de levantar, é tempo de mudar de posição, ou seja, não dá para ficar mais com o coração dividido, não dá mais para ficar cocheando entre dois pensamentos, ou seja, é hora de se levantar, é hora de mudar de rumo, é hora de mudar de posição, é hora de erguer a cabeça e fazer aquilo que Deus tem determinado para nós fazermos. Então é hora de nós o quê? Levantar. Quantos estão agora prostrados espiritualmente? Quantos estão agora sem definição na sua vida espiritual? Sem rumo na sua vida espiritual? Sem direção na sua vida espiritual? Já não consegue mais adorar a Deus, já não consegue mais viver uma vida para Deus. E Deus está vendo tudo isso e não quer que nenhum de nós se perca. Ele diz, levantai-vos e andai, porque vocês não têm descanso aqui nessa terra. Isso nos mostra, meus queridos, que muitas das vezes nós temos vontade de dar um tempo, né? Hoje eu não vou no culto, não, hoje eu não vou na reunião, não, hoje eu não vou... não, vou descansar um pouco, eu vou dar um tempo, né? Depois eu pego mais firme, depois eu pego mais acelerado. E eu vou te dizer uma coisa, meus queridos, nunca dá tempo para a sua vida espiritual, porque quando a gente dá tempo para ela, dá um fôlego para ela, depois a gente não consegue mais ser a mesma pessoa que era antes. Nós não conseguimos orar como orávamos, nós não conseguimos santificar como santificávamos, nós não conseguimos orar como orávamos, nós não conseguimos consagrar, jejuar como jejuávamos, porque nós demos um fôlego para a nossa vida espiritual. Mas nesta noite, o Espírito de Deus nos fala, levanta Elias, levanta e anda, porque você não tem descanso aqui, o seu descanso é na eternidade, o seu descanso é quando Jesus voltar, o meu descanso, o nosso descanso é quando Jesus vier buscar a igreja. Então veja bem, muitas das vezes nós queremos descansar, muitas das vezes nós queremos dar um tempo ao tempo, muitas das vezes nós queremos descansar enquanto é tempo de guerrear. Nós estamos invertendo a situação. É tempo de guerra, nós estamos em paz. É tempo de peleja e nós estamos tranquilos. E Deus olha para essa situação, meus queridos, como olhou para a situação do povo de Israel, e Deus diz, olha, Miqueias, fala para esse povo levantar e andar, porque eles não têm descanso aqui nesse lugar, eles não têm descanso nessa terra, o descanso de vocês não é aqui. É igual o povo de Israel, em outra época, nos dias de Moisés, quando eles saíram do Egito, que saíram aquela noite, né, à meia-noite, foram embora.
E caminharam e chegaram diante do Mar Vermelho. Diante do Mar Vermelho, meus queridos. E sentaram todo mundo e ficaram tranquilos ali. Ficaram tranquilos. Eles olham para trás e de repente olha vindo o Faraó, o seu exército, os seus cavalos e cavaleiros. O povo de Israel olha aquilo e chega para Moisés e diz: Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui nesse lugar. Olha para você ver, Faraó está vindo e nós não vamos escapar. À frente está o Mar Vermelho. E não temos saída. Voltar, nós vamos ser refém novamente. E se nós formos para frente, nós vamos morrer afogados. Moisés consulta a Deus. E Deus fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. É hora de marchar, não é hora de parar não, meus queridos. Não é hora de tomar fôlego não. É hora de marchar, é hora de pelejar, é hora de guerrear. É hora de entrar na briga e no confronto, em nome de Jesus Cristo. Então veja bem, porque eu me lembro, quando o meu pai plantava arroz, e nós íamos 5, 6 quilômetros de a pé. 5, 6 quilômetros de a pé, e voltava. Para cuidar da lavoura, para vigiar passarinho e tudo mais. Então a gente vinha embora naquele sol quente. E chegava no meio do caminho, dava uma vontade de descansar, dava uma vontade de sentar debaixo de uma árvore. E ficar ali descansando. Mas a gente tinha outro compromisso, e se eu fosse parar para descansar, para tomar um fôlego, eu perdi o outro compromisso. Assim é a nossa vida espiritual, irmão. Enquanto nós paramos para a nossa vida espiritual, a vida material está corroendo a nossa vida. E a vida material precisa da vida espiritual para poder prosseguir também nessa terra. É o que muita gente não entende. Eles acham que só a vida material está bom. Só a vida material está ótimo, mas nós precisamos da vida material, e nós precisamos muito mais ainda da vida espiritual. Deus diz para o povo: Moisés, diga ao povo que marche, não vai ficar. Olha aqui, adiantarias ficar lamentando, adiantarias ficar reclamando, enquanto os inimigos estavam chegando? Então Deus está dizendo nessa noite: não adianta você ficar lamentando, Elias. Não adianta você ficar lastimando a situação. Você tem que agir, você tem que correr, você tem que batalhar, você tem que ir, você tem que entrar na peleja, entrar na guerra. A igreja do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós queremos lastimar o momento que nós estamos atravessando. Mas Deus diz nessa noite: não é hora de você ficar lastimando. Não é hora de você ficar reclamando da situação. É hora de marchar. É hora de levantar e andar. Porque tem hora de levantar, tem hora de andar, tem hora de parar e tem hora de correr. Tem ou não tem? Tem hora que tem que correr ou não? Aí tem gente que troca tudo. A hora que é para correr ele para, e a hora que é para parar ele corre. Inverte tudo. Aí Deus, por que a pessoa inverte tudo? É porque ela não está tendo conexão com Deus. Porque se tiver conexão com Deus, Deus falou para Josafá. Josafá estava preocupado, capítulo 20 de 2 Crônicas. Josafá estava preocupado com os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir, que estavam vindo contra ele. E ele ficou todo avadigado. E agora, o que nós vamos fazer? Nós somos um pequeno povo diante dessa multidão que está vindo aí. Porém, os nossos olhos estão no Senhor. Deus chamou o profeta e falou para ele: olha, fala para Josafá ficar tranquilo. Fala para Josafá, parai. Deus falou o quê? Parai e vede o livramento. Tem hora, presbítero Zezinho, que nós estamos na guerra. Tem hora que nós temos que parar. Porque é hora de Deus entrar em ação. E nós às vezes queremos guerrear no lugar de Deus.
Nós às vezes queremos pelejar no lugar de Deus, e quando nós pelejamos no lugar de Deus, nós ficamos frustrados. Mas quando nós deixamos Deus pelejar, quando nós deixamos Deus guerrear a batalha, a vitória é certa em nome de Jesus. Você vê, há um contraste, né? Para Moisés, Deus manda ele marchar. Para Josafá, ele manda parar. Para o salmista, no Salmo 46:10, que o salmista estava fadigado com os problemas, com as guerras, com as dificuldades, com as lutas que estavam de frente dele, que estavam ao seu redor. O que ele fala para o povo? O que ele fala para si mesmo? Foi lido. Aquietai-vos. Tem hora que nós temos que aquietar. Você lembra do Abraão? Que não aquietou, foi adiantar o processo de Deus na vida dele, e se deu mal. Ele adiantou o processo de Deus na vida dele. Adiantou ou não adiantou? Ele adiantou, mas não adiantou. Por que não adiantou? Porque o processo que ele adiantou só trouxe problema para ele. Então tem hora que Deus fala assim, ó, aquieta, calma, eu não perdi o controle da situação, aquieta-te, eu estou na direção, filho, eu estou na direção, filha, aquieta, pode ficar tranquila, fica na minha presença, aquieta-te. Mas não, quando é tempo de aquietar, é tudo ao contrário, né? Parece, o povo parece que vai na contramão de Deus. É tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Aquieta-te. Ah, mas se eu aquietar. Para você ter uma ideia, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim, ó, corramos o quê? A carreira que nos está proposta, não é? Mas tem que correr ela de que jeito? Com paciência. Agora, você já viu correr com paciência? Que jeito que corre com paciência? Tem jeito. Mas tem. Correr com paciência é quando nós tiramos da nossa mão e colocamos nas mãos de Deus. Aí nós vamos obedecer os processos que Deus tem para nos abençoar. Nós não vamos afadigar, nós não vamos acelerar, nós não vamos ser devagar e nós não vamos ser muito acelerados. Nós vamos ser dentro da medida que Deus quer que nós sejamos. Porque se acelerar muito, pode atravessar na frente de Deus. E se também diminuir o movimento, pode ficar para trás. Então, pastor, como que eu faço então? Como que eu faço para entender um negócio desse? Eu tenho que andar na conformidade da vontade de Deus. Correr a carreira que nos está proposta. A Bíblia está mandando correr, mas manda correr com paciência. Você pode correr, mas tendo paciência. Superando obstáculo por obstáculo, porque tem gente, você já viu aquele negócio de quebra-cabeça? Quebra-cabeça, caça-palavra. O fácil é fácil, o médio é médio, mas quando você pega o difícil, você começa na primeira página, aí você acha uns 10, 12, aí o negócio começa a ficar apertado, o que a gente faz? Muda de página, não é? A gente pula de página e não encara o difícil que está ali. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Eu mexia muito com esse negócio de coquetel, que chamava aquela de palavras cruzadas. Enquanto você acatava o que estava fácil, beleza, você não dava conta mais, você mudava de página. É assim ou não era? Ah não, aqui está muito difícil, eu vou para outra página. Você imagina se
toda a luta que nós tiver, nós pular de página, nós vamos perder a bênção. Então Deus está dizendo nessa noite, não pule de página, fique tranquilo, eu estou na direção da tua vida. Eu estou na direção. Porque tem vez que dá vontade de rasgar a página da nossa vida, né? Porque é muito desconforto, é muito, como que eu vou dizer? Decepção, é muita decepção que passa, é muita dificuldade que passa. Essa página aqui eu não quero, mas Deus fala, ela precisa dela. Você imagina bem, se Davi falasse, Deus, o Senhor vai escrever a minha história, mas o Senhor não escreve a minha história com Betseba, não. Deus falou, eu tenho que escrever, eu não posso pular a página na tua vida. É uma história, eu vou contar. Por quê? Porque Deus mostrou a queda, mas Deus mostrou o arrependimento também. Deus mostrou o arrependimento também. Então não tem como pular nenhuma página da nossa vida. Vamos correr a carreira que nos está proposta. Vamos correr com paciência, porque nós vamos chegar lá, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos chegar. Você pode dizer para o seu irmão, para a sua irmã, nós vamos chegar. Nós vamos chegar, nem que seja arrastando, mas nós vamos chegar até o fim, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos chegar até o fim. Não dá para ir andando, vai arrastando, não dá para ir. É igual quando a gente ia passar em Pinguela, irmão. Quem já passou em Pinguela aqui? Tinha Pinguela que era tão difícil de passar, que não dava para passar em pé, não. A gente passava montado, assim, como se tivesse montado um cavalo, de medo de cair. Até sair do outro lado, não dá para passar em pé, vai arrastando, vai deitado, mas chega do outro lado, em nome de Jesus. Pensou, você olhava lá na Pinguela, nós passávamos numa Pinguela, irmãos, capaz que o valo que tinha lá, o vale que tinha lá, ele dava uns 10 metros de fundura. Você olhava lá embaixo, assim, aquela escuridão. E agora, como é que passa? Aquelas pinguelas de coqueiro, antigamente, que tinha muitas, nas fazendas, aí já estava bem desgastada mesmo, de tanto povo passar. Aí como a pessoa tinha medo de passar em pé, ela passava andando de cavalinho, até sair do outro lado. Mas não desistia de sair do outro lado. Corre com paciência, mas não desista do propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. É por isso que o profeta diz, o que ele diz? Levantai e andai, vocês não têm descanso aqui. Não, deixa eu tomar um fôlego. Deixa eu tomar um fôlego. Vai tomar fôlego na presença do Senhor, meus queridos. Lembra quando Elias, diante da crise, diante da dificuldade que Elias estava atravessando, Elias foi tomar um fôlego na onde? Lá no deserto. Não foi? Porque quando ele matou os profetas de Baal, capítulo 18, a Jezabel falou que queria fazer o que com Elias? Assim como você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. Elias falou, o quê? Eu vou lá para o deserto tomar um fôlego, agora que a coisa baixar eu volto. Eu vou dar um tempo lá atrás. E ele foi lá para o deserto. Lá no deserto, ele entrou debaixo de um pé de zimbro. Debaixo de um pé de zimbro. Lá debaixo daquele pé de zimbro, tomando fôlego fora da presença do Senhor, tomando um fôlego longe da presença do Senhor, ele ficou frustrado. E ele pediu o quê? A morte. Eu quero morrer, eu não quero viver. Sabe o que é isso, meus queridos? É quando nós damos um tempo para a nossa vida espiritual, nós corremos um risco de ser covarde e de querer tirar até a nossa própria vida. Sabe por quê? Porque acumulou de... Então não dê fôlego para a sua vida espiritual, não. Se você tiver de vir, Jezabel, pode vir, porque o Senhor vai pelejar por mim. Satanás, você está querendo me derrubar, mas o Senhor peleja por mim e a vitória é minha. Levantai e andai.
Lá no livro de Hebreus também fala: levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Joelhos que não firma, joelhos que não param em pé. É hora de falar: Deus, eu quero ficar firme. Irmão, o que nós precisamos é pedir para Deus. Se nós pedir, Ele dá. Deus, eu não estou tendo firmeza, eu não estou tendo força, eu não estou tendo coragem de ser de oração igual eu era, eu não estou tendo coragem de ser de jejum igual eu era, mas o Senhor pode me restaurar, para que eu lute e peleje nesta causa, em nome de Jesus. Ele diz: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Concluindo o versículo, ele está pedindo para andar, para levantar e andar, porque não é aqui o nosso descanso. Aí Miqueias fala: por causa do quê? Vocês levantam e andam, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da, Miqueias 2:10, por causa da corrupção. Por causa da corrupção que destrói, sim, destrói grandemente. Aí eu te pergunto: a corrupção está destruindo nos nossos dias? Sim ou não? Tem corrupção nos nossos dias? Tem. Em toda a área da sociedade. Isso é na área social, na área espiritual, é a área política. Qualquer área, nós estamos vendo o quê? A corrupção muito grande. Aí Deus diz: agora vocês levantam e andam, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção. Ou seja, Deus está mandando nós levantar e ir apregoar a sua palavra e mostrar a transgressão que o povo está tendo contra a vontade de Deus, meus queridos. Se nós formos ler lá no livro do profeta Isaías, Isaías vai dizer assim, Isaías 10, ele vai dizer assim, ó: ai dos que decretam leis injustas. Ai dos que decretam leis injustas. Deixa eu te perguntar: está havendo decreto de leis injustas na atualidade? E eu vou te dizer, não é só no Brasil não, é no mundo. O império das trevas está dominando pessoas, dominando autoridades, e está trazendo todo o lixo do inferno para a terra. Está trazendo toda a maldade que está lá localizada no inferno, doutrina do inferno, e trazendo para a terra. Para quê? Para contaminar os moradores da terra, para jogar os moradores da terra contra o seu Criador, contra aquele que os criou. O inimigo quer tomar posse de algo que não lhe pertence. A vida do ser humano pertence a Deus, mas muitos se entregam aos demônios, muitos se entregam ao inimigo. Mas você está aqui nessa noite e se entregou para aquele que está sentado no trono, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele está vivo para nos guardar deste mal. Meus queridos, é lastimável esta situação. Levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Olha para você ver, o escritor fez questão de dizer destrói duas vezes. Por causa da corrupção que destrói, sim, destrói grandemente. Ou seja, é além do normal, é além do possível. A corrupção está destruindo. Estão tentando destruir as nossas crianças, porque se destruir as crianças de hoje, não tem igreja amanhã.
Não tem, tem? Se destruir as crianças hoje, não tem igreja amanhã. E nós não podemos aceitar. Nós temos que vestir a camisa, nós temos que calçar o evangelho da paz e guerrear, meus queridos, e não aceitar que a corrupção venha destruir os nossos filhos, os netos, bisnetos, seja lá quem for. Porque eles querem destruir. Eles querem, toda a vida, o diabo nunca gostou de criança. Nunca. Ele nunca gostou de criança. Nunca. Por quê? Porque o próprio Jesus deu testemunho. De quem que é o reino dos céus? Das crianças. Deixai vir as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Quando Deus fez a promessa de um libertador para Israel, contava-se lá, o faraó ficou irritado com aquilo, falou assim, ó, todo menino hebreu que nascer, macho, mata ele. Mata ele. Aí pensa bem, só tendo mulher não tem nome, como é que vai progredir a geração? Como é que vai ter geração futura? Se não tem macho. Ou se matar os machos, as fêmeas e ficar só macho, acaba a geração. Então a ordem foi, ó, todas as vezes que nasceu um menino, e falou para as parteiras, toda vez que nasceu um menino, vocês dão um jeito de esfregar ele, espremer ele, até ele morrer, fala que morreu no parto. Aí umas parteiras foi fazer o parto de Joquebede, e certamente Deus falou com ela, ó, esse aí vocês não preservem ele, esse aí é meu, esse aí é meu. Irmão, Moisés foi chamado para fazer a diferença nos dias deles, e Deus está dizendo para o meu coração, para o seu coração nessa noite, eu te chamei para fazer a diferença nessa geração. Você não vai aceitar o que eles estão impondo sobre os seus filhos. Repreende esses demônios, repreende esse mal, essa potestade maligna que está tentando tirar a paz da família, tentando tirar a paz do lar. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Aí o que aconteceu? Moisés nasceu. Foi, mas peraí, aí escapou, né? Foi, mas peraí, o que está acontecendo que está tendo muito menino judeu, hebreu, que está? O negócio é o seguinte, essas mulheres hebreias, elas dão a luz muito rápido. Quando você vê, se eles falou que dava a luz muito rápido, é porque eles estavam matando antes do parto. Eles estavam fazendo o quê? Aborto. Porque elas falou, não, essas mulheres hebreias, elas são muito ligeiras. Quando a gente vai fazer o parto, ela já deu a luz. Ou seja, quando a gente vai fazer o que você pediu para matar, o neném já nasceu. E nós estamos vivendo nessa época, meus queridos. Está liberado aborto até o 9º mês, 6 meses. Isso é no mundo geral. No mundo. E a igreja de Jesus não pode calar. Não pode calar, nós não podemos calar. Pastor, mas se falar, vai preso. Aqui encha tudo para lá. Vai todo mundo para lá. Aí nós faz circo de oração lá na cadeia, nós faz tudo lá. Mas nós não podemos calar a boca. Eu queria saber se esses que defendem essa tese, se chegasse para ele, você tem quantos filhos? Eu tenho 3. Então me dá o seu filho mais velho que eu vou matar ele. Não, mas que isso é pecado. Mas é o mesmo filho que você vai matar na barriga, se matar o outro, é o mesmo pecado. Ou não é? É o mesmo aí. Então Deus diz, ó, acelera por causa da destruição que corrói. A destruição que destrói grandemente, que está destruindo grandemente. E se ninguém fizer nada,
não vai sobrar geração futura. Você vai ter, irmão, nós vamos ter que ser defensor do evangelho, de um idente. Para chegar em gerações futuras, alguém dizer, olha, a vovó, o vovô, a história conta que eles defenderam, nós estamos vivos aqui hoje porque eles defenderam lá atrás. E nós, nossa geração hoje, nós estamos vivos aqui, é porque alguém defendeu lá atrás também, meus queridos. E nós não podemos negligenciar. Nós não podemos. Você lembra quando Amã lutou para acabar com os judeus? Amã, lá em Suzã, trabalhando para o rei Assuero, ele tentou matar os judeus tudo, acabar, exterminar com os judeus. Mas Deus tinha alguém preparado lá para trazer livramento para aquele povo. E Deus está dizendo, meu filho, o mundo não vai ficar do jeito que o diabo quer, não. Enquanto vocês for uma voz profética nessa terra, ele não vai ter poder de fazer nada, porque o poder pertence a Deus. Mas depois que a igreja sair daqui, quem quiser ficar aqui, que fique. Essa terra vai virar uma fusaca, uma bagunça. Vai virar, como se diz, um balaio de gato já. Vai virar uma carniça, uma podridão. Está todo mundo reclamando. Cadê a água? Cadê a chuva? Eu quero ver na grande tribulação que todo mundo está lá no 25º andar, no 35º andar, e não tem água. Precisa de fazer as suas necessidades fisiológicas, e não tem água, não tem nada. É isso que está vindo pela frente. Mas a igreja, se ela acelerar, nós não vamos estar aqui. Nós vamos estar na eternidade com o Senhor. É hora de lutar. É hora de despertar. Não é hora de ficar. Eu queria ir na igreja, mas eu não me marro com fulano, eu não me marro com ciclano, eu não me marro com bertano, eu não gosto do líder tal, não gosto de fulano tal, cooperador tal, obreiro tal, pastor tal. Não é tempo para isso. É tempo de nós acelerarmos, levantar e andar, sabendo que pouco tempo nos resta nessa terra, meus queridos. Vai chegar um dia que talvez vai ser o último culto que nós estamos. Vai chegar um dia que você não vai voltar para casa. Seu esposo ou sua esposa, seus filhos, aguardando você voltar, e você não volta. Você não volta para casa. Mas o culto já terminou. E a minha esposa não chegou, o meu esposo não chegou, o meu filho não chegou. Aonde que está? Eu vou atrás dele. Ele está aí com rolo. Ele está aí com rolo. Está com rolo lá nessa igreja. Eu sabia disso, está com rolo. Mas vai caçar e não vai encontrar. Sabe por quê? Porque o Senhor veio buscar aqueles que levantou e andou. Aqueles que levantou e andou, considerando que não era aqui o nosso descanso. O nosso descanso é nos braços do Pai na eternidade, junto com o Senhor Jesus. Quando Cristo vir buscar a igreja para um lugar bem distante daqui, muitos crentes vão ficar chorando, sem ter esperança. A mãe procurando o filho e não pode encontrar. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Liga lá na casa do pastor. Tchau. Liga lá na casa do presbítero. Mas ninguém atende. Esses crentes, nossa, ninguém atende. Liga lá para fulano. Aí liga, aqueles crentes que é meio devagar, que não está preocupado com a voz. Liga para ele. Aí liga. Oi. Você foi no culto? Fui. Mas que hora que o culto acabou? Agora mesmo, mas você não sabe o que aconteceu. Nós estávamos vindo no caminho. A minha mãe desapareceu. Eu cacei ela, não achei. Eu cacei o meu filho, a minha criança. Eu não achei. Está chegando esse momento.
Para muitos pode ser loucura, para muitos pode ser conto de fada, mas nós cremos no poder de Deus que nos prometeu que eu vou vir buscar vocês e vou levar vocês para que aonde eu estiver, vocês vão estar junto comigo. La xarabacala xerebia calamandaраmanaias. Levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Por causa da corrupção, sim, que destrói grandemente. Você pode ver os valores familiares, o respeito familiar. Os filhos hoje não têm respeito mais pelos pais, não tem consideração pelos pais. Parece que tem filho que quer que o pai morra para poder ter uma vida mais. Estamos chegando nesse período. Estamos chegando. Esse velho podia morrer desse jeito. Nossa, pelo amor, porque aí eu ia viver a minha vida. Ele morre, eu vou pegar o carrão dele, o carro dele. Fica aí com o anticristo, com Satanás e com tudo aqui então nessa terra. O que adianta ficar aqui? Então nós estamos vivendo esse tempo. Então é hora de levantar. Levanta do desânimo, levanta da fraqueza, levanta do comodismo. Quanta gente está acomodado, podia estar aqui no culto agora adorando o Senhor, está de frente de uma tela, de uma televisão, não está nem assistindo o culto ao vivo, que está passando pelo YouTube, não está assistindo, está vendo novela, está vendo outra coisa, vendo o que não presta. Mas nós vamos ver a diferença. Bem falou o profeta Malaquias. Malaquias, ele fala outra vez. O quê? Outra vez. Vocês vão ver? Ver o quê? A diferença. Que diferença? De dois personagens, entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e o ímpio. Tem diferença? Entre o que serve a Deus e o que não serve? Aqui na terra agora tem. Aqui os que servem a Deus são taxados de lixo da terra. E quem faz as coisas erradas é taxado de inteligente. E quem é justo aqui na terra passa por quadrado. E quem é ímpio passa por certo. Mas nós vamos ver a diferença. Aqueles que serviam a Deus. Tem gente assim, olha aí, comprei esse carro, 3 milhões custou. Comprei essa lancha, custou 8 milhões. E nós está custando a comprar um carro, paga tudo parcelado, financiado. Mas eu não fico preocupado com isso não. Porque enquanto nos dias de Acabe, todo mundo tinha carruagem, Elias foi de a pé atrás de Acabe. Segundo o historiador, diz que Elias correu 38 quilômetros atrás da carruagem de Acabe, chegou junto com ele. Mas Elias não estava preocupado não, porque Elias certamente pensava, Deus fez uma promessa para mim que vai me tirar dessa terra, agora eu não sei que jeito. Aí no dia que Deus foi tirar Elias da terra, Deus mandou o quê? Mandou uma limousine? Mandou uma Hilux. O que ele mandou? Ele mandou carros e cavalos de fogo, que separou Elias de Eliseu. E Elias subiu num redemoinho aos céus. Todo mundo bate no peito. Eu tenho carro, isso tem aqui. Você tem carro de fogo a seu dispor. Deus tem carro de fogo para o seu povo. Deus tem promessa infalível para o seu povo. Enquanto está todo mundo correndo atrás de tanta coisa nessa terra, você está correndo atrás do reino dos céus. O Senhor fala, pode correr mesmo, filho. Pode correr, levanta e anda. Sabe por quê? Quando você for tirado dessa terra,
Aqui você só passou sofrimento, só passou luta, só passou dor por causa do meu nome. Mas tem uma coisa, eu vou te levar para aquela cidade aonde você vai pisar em ruas de ouro, os muros são de jaspe, a minha glória, a minha luz é o que vai iluminar aquela cidade pelo meu poder. Aleluia! Alabaxaracandaраmanaias. Aí o que acontece? O Senhor fez essa promessa para nós. É hora de nós despertarmos, meus queridos irmãos. É hora de nós acordarmos. Porque quem está dormindo não consegue ver nada, consegue? Quando você está dormindo, você consegue ver alguma coisa? A gente só vê alguma coisa quando está dormindo, quando a gente fica variando, né? Eu estou com febre, alguma coisa. É a coisa mais ruim que existe no mundo, é variar. Quem está dormindo não vê o que está acontecendo. Então o crente que está dormindo não está vendo o que está acontecendo. Quando ele acordar, pode ser tarde. E você que está dormindo, mas está acordado nos planos de Deus, é diferente. Você vai vencendo dia após dia. E Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim, fica preocupado não, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de calçar. Fica preocupado não. Não fica preocupado com o dia de amanhã não. Já basta cada dia o seu. O seu. Porque um dia após o outro dia, cada um é uma coisa. O que o salmista fala? Um dia faz menção ao outro dia. Termina o dia, começa o outro. E você não precisa ficar preocupado não. Deus tem todos os propósitos para a sua vida. Deus já tem tudo planejado. Olha para você ver, a irmã contando testemunho aqui. Quanta gente que está lá, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Está aqui a Sara, sabe, tem muita gente esperando. E não saiu. Da irmã saiu rápido. Então Deus está no controle de todas as coisas. Não adianta acelerar certas coisas da nossa vida. É esperar o controle de Deus. O controle do Senhor. Então o profeta fala, levanta, anda, porque vocês não vão descansar aqui. Tem culto hoje, pastor, nossa. Tem escola domingo, misericórdia. Tem culto à noite, domingo. Estou tão cansado. Engraçado, eu já vi crente falar que estava cansado. E depois a gente vê, isso aqui entrega muita gente. Eu não fui porque eu estava cansado. Aí de repente você vai mexer lá no Facebook, alguma coisa, está lá na quadra jogando bola. Ou está correndo atrás de uma outra coisa. Quer dizer, são autodenunciados. Então, meus queridos, vamos correr em prol das coisas de Deus. Vamos correr. Paulo fala assim, que nós vamos combater, não como combatendo contra o vento. Porque combater contra o vento, você não tem lucro nenhum. Você não tem. Mas vamos combater na esperança de o que eu estou semeando, eu vou colher. É por isso que nós temos que escolher a semente para semear, ou não? Quando você vai plantar arroz, você não escolhe a semente de arroz? Vou plantar arroz. Se você for lá e misturar milho com coisa, vai virar uma bagunça. Então eu vou escolher o que eu vou plantar. Só que nós não para pensar nisso. Nós só vai jogando. Aí depois vem um problema, eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Não sei. Eu não mereço isso. Eu não sou ruim. O que eu fiz para Deus? O problema é que nós esquecemos, né? Do que joga para semear.
Então, meus queridos, é hora de nós levantarmos e andar, porque não será aqui o nosso descanso, por causa da corrupção. Sim, por causa da corrupção que destrói, e destrói grandemente. Vamos lutar contra a corrupção, usando a palavra de Deus, usando as profecias da palavra do Senhor, e com certeza Deus vai nos abençoar. Quem pode ficar de pé?